Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus foi proclamada para nós e a primeira coisa que a gente precisa fazer, mesmo antes de meditá-la, é agradecer a Deus por esse gesto de nos falar. Já é muito. Antes mesmo da gente saber o conteúdo da palavra, é preciso encher o coração de gratidão, porque Deus ainda fala conosco. Se nós pensarmos um pouquinho como vivemos, as pessoas só falam com as outras quando ainda confiam nelas. Quando não confia, não fala mais. Então, se Deus ainda fala conosco, é porque ainda confia na gente. E a gente precisa agradecer a Deus por esse gesto de confiança ao nos falar. É claro que a igreja apresenta já uma ajuda para a gente meditar a palavra, porque o padre, o pregador, já vai trazer para a gente uma linha de meditação. Mas isso é pouco, gente. É pouco. O que a gente precisa mesmo, muito mais do que do pregador, nós precisamos é da ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz todos nós ao entendimento da palavra. O Espírito Santo. E olha que não é o Espírito Santo sobre quem fala somente, mas sobre quem fala e sobre quem ouve. É aí que acontece o grande milagre. Porque às vezes a gente fala, aquele pregador é tão ungido, mas se eu não tiver unção, pouco adianta a unção do pregador. O Espírito Santo age em todos nós. Por isso que antes de meditar essa palavra que nos foi dada hoje, eu queria pedir a vocês um instante de silêncio para a gente pedir a ajuda do Espírito Santo. Cada um com as suas próprias palavras, faça uma prece ao Espírito Santo, pedindo que Ele nos ajude, nos conduza na meditação que vamos fazer juntos. O Evangelho de hoje nos convida a entrar naquele grupo de 72 discípulos. Nós não podemos meditar olhando para um grupo distante de nós, não. Nós precisamos, em primeiro lugar, para entendermos, para chegarmos ao entendimento do Evangelho, entrar naquele grupo, fazer parte daquele grupo. 72 é só um símbolo. É para dizer que são todos os novos discípulos de Cristo. Todos nós, portanto. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar é entrar no grupo. Entremos naquele grupo de enviados por Jesus. Do mesmo modo que aqueles 72 foram enviados, nós também somos. E, portanto, precisamos, do mesmo modo que eles, ouvir as recomendações de Jesus. Ele enviou aqueles 72, Ele envia a mim, a você, a todos nós, hoje. Então, as recomendações que Jesus faz aos 72 são recomendações para nós, para hoje, para a nossa vida. Primeira delas, vocês estão lembrados? Na passagem que nós ouvimos de São Lucas, a primeira recomendação que Jesus faz aos 72, qual é? Eles rezem. Eles rezem. O primeiro pedido de Jesus é: a messe é grande, poucos são os operários, peçam ao Senhor da messe. Lembra? Não é isso? Então, qual é a primeira recomendação para todos nós? Rezem. Peçam ao Senhor da messe. Peçam àquele que pode tudo. Então, um missionário, qualquer um de nós batizado que quiser realizar uma missão em nome de Jesus e não reza,
seguiu o primeiro mandamento que ele deu, não escutou a advertência que ele fez. A primeiríssima coisa que ele falou foi: rezem. Então nós precisamos receber esse conselho hoje. Não desistir da oração. Estamos sempre preocupados em apresentar ao Senhor as nossas dificuldades e confiar no Senhor, não nas nossas estratégias, não no nosso poder, nada, no Senhor. A messe é grande, poucos são os operários. Peçam ao Senhor da messe. Isso também nos dá uma espécie de vacina contra o individualismo, porque Jesus está pedindo para a gente rezar para vir mais gente conosco. Portanto, não está querendo assim que a gente se faça de herói sozinho, o Todo-Poderoso. Não, peça ao Senhor da messe que mande mais operários. Quer dizer, vocês já são, mas precisam de mais gente. E todo o tempo, em toda a nossa vida, a coisa que a gente mais precisa aprender é que a gente precisa dos outros. Tem gente que fala: eu não quero precisar de ninguém. Bobagem. Sabe por quê? Porque você pensa que não precisa e no fundo você precisa. Por exemplo, se não fosse alguém que construísse esse auditório, nós não podíamos estar aqui dentro. Mas você não precisa. Precisou de gente vir aqui, construir tudo. Mas de todo jeito que você falar que não precisa, você precisa. Vamos deixar para lá essa bobagem de dizer que a gente não precisa. A gente precisa sim. Agora, é claro que essa precisão dos outros não pode transformar a gente em escravo de ninguém, e nem pode fazer a gente transformar alguém de escravos nossos. A necessidade é para nos fazer irmãos. A necessidade é para nos fazer, cada um dependendo do outro, com alegria servindo o outro. É assim que é a necessidade. Muito bem, mas a gente segue. Jesus pede em primeiro lugar que a gente reze. Então a nossa missão é baseada, o alicerce da missão. Se alguém perguntasse qual que é o alicerce da missão do cristão, a resposta teria que ser a oração. Rezar. Esse é o alicerce. Daí é que a gente constrói o resto. Mas a base é essa, a oração. Segunda coisa, Jesus diz assim: olha, vocês não carreguem coisa que não precisa, sabe? Não pesem. Porque essa também, Jesus sabe muito bem a nossa natureza. Nossa natureza é acumuladora. A gente quer carregar coisa. Mas eu tenho que levar mais isso. Mas eu tenho que pegar mais aquilo. Mas e se fizer isso? Sabe aquela história da pessoa que vai arrumar a mala para viajar? Vou botar essa roupa. Mas não, acho que vou botar essa aqui também. Nossa, não botei só um sapato. Vou botar 2 sapatos. E lá no lugar que vai não precisa de nada disso. É como a pessoa que vai para Cuiabá, começa a arrumar a sacola, a mala, e põe uma roupa, põe outra e fala assim: não, vou botar um casaco de vaquineta. Tem jeito, né? Mas é a nossa natureza de acumulação, de peso, de carregar as coisas, de achar que a nossa missão vai ser realizada pelo que nós carregamos e não pelo que nós somos. Por isso Jesus falou: olha, não carrega sacola, não carrega. É claro que podia carregar sacola, lógico. Jesus não está falando que não podia. É só para dizer: não confie nisso, não fique preocupado com isso. Não cumprimenta ninguém pelo caminho. Mas é óbvio que Jesus não queria que as pessoas fossem sem educação. É para dizer: não enrola, porque tem essa história também, né? Vai andando e embaraçando, e não vai para frente. Não vai para frente. Vocês já viram gente que não. Eu ando com. Vocês aqui devem conhecer um padre da minha congregação, que é queridíssimo, chama Adon. Eu não ando com ele. Ele embaraça em todo lugar. A gente vai andando e ele vai parando. Aí a gente vai andando, vamos. Ele, mas peraí, vamos lá para você. Ele vai abraçando e beijando e tal, e o negócio vai. Então, é uma palavra espiritualmente forte. Quando fala não cumprimenta ninguém pelo caminho, não é para faltar com a educação, é para seguir mais livre, não carregar peso, não embaraçar no caminho, seguir. É assim que Jesus ensina. E depois, encontrar os outros na paz. Tem a terceira grande regra que o Evangelho de hoje traz. Todos os lugares que vocês chegarem,
qual que é a primeira coisa que vocês têm que fazer? A paz esteja nesta casa. Quer dizer, o missionário de Cristo, todo missionário de Cristo, tem de ser um portador da paz. Levar a nossa paz. Porque pode ser que a gente chegue num lugar e o pessoal não está muito em paz. Mas aí Jesus até já explica. Se não quiserem, ela volta. O que significa de voltar? É você não perder a sua paz porque eles não estão. Você deseja a sua paz, traz a sua paz, mas querem guerra, então a paz volta para você. Quer dizer, você continua em paz. É assim que a gente realiza a missão. E vocês podem ter certeza que se a gente consegue pacificar os corações, metade da missão já foi realizada. Se a gente fizer sabe, quando a gente chega no lugar e as pessoas ficam bem, pronto, metade da missão já foi realizada. Depois a gente só complementa. Então é importante seguir esses ensinamentos que Jesus traz no Evangelho de hoje. E por fim, uma coisa que tem lá no finzinho do Evangelho é que Jesus fala: olha, conformem-se com o que oferecerem para vocês. Comam daquilo que oferecerem. Isso é um símbolo, uma imagem. Quer dizer, não fica querendo fazer fortuna, querer fazer vantagem, não. Viva do que for possível. Comam do que oferecerem. O missionário que é muito exigente, o missionário que não se conforma com quem ele está, fica querendo mais, fica querendo exigir, ele não vive uma experiência de missão profunda. Comam daquilo que te oferecerem. Vivencie, no fundo Jesus está falando, vivencie a vida daquelas pessoas. Não vai para uma casa que não tem conforto querendo conforto, porque eles não têm, como é que eles vão te dar? Não vão para uma casa onde não tem a comida em abundância e não queira comida em abundância, porque eles não têm, como eles vão te oferecer? Então a experiência missionária é sempre ir a um ponto do outro como ele é e receber aquilo que ele oferece para a gente com gratidão. É assim que Jesus termina lá. E usa duas imagens para a missão: curai os doentes e anunciar a todo mundo que o reino de Deus está próximo. Assim, os últimos versículos, curai os doentes. E aí chegamos naquilo que está na primeira leitura de hoje, a figura de Lucas. Lucas é considerado o patrono dos médicos, porque ele é um acompanhante de São Paulo, é um amigo de São Paulo, porque ele escreve essa carta a Timóteo, falando: comigo só está o Lucas, quer dizer, é um companheiro de São Paulo, e pela tradição que se tem, ele era médico. Então, ali no caso de curar, era literalmente ajudar as pessoas a recuperarem a saúde, né? No caso do Lucas. Mas ele depois escreveu mais: eu sou apaixonado pelo Evangelho de Lucas. Os 4 evangelhos são lindos, mas eu sou apaixonado pelo Evangelho de Lucas. E quando uma pessoa me fala: padre, como que eu começo a ler a Bíblia? Qual o primeiro livro da Bíblia que o senhor acha que eu devia ler? Eu falo: Evangelho de São Lucas. É uma bondade, um amor, um modo de contar a vida de Jesus que é uma delícia, é maravilhoso. Então, além dele ser um médico mesmo, que fazia a sua profissão, ele era considerado também, São Lucas, um médico de almas, porque o seu Evangelho é de fato uma expressão assim de consolo, de cura para todos nós. Então, agradecendo a Deus pelo retiro de sábado passado, em que todos nós refletimos sobre a responsabilidade com os dons que Deus nos deu. Hoje vamos colocar aqui no altar do Senhor essa renovação também da missão de cada um, do modo de cada um realizar responsavelmente com o seu dom a sua missão dada por Cristo, como fez tão lindamente, de forma tão especial, São Lucas, que nós celebramos hoje. Peçamos Nossa Senhora, ela auxilia os cristãos, que ela nos auxilie nessa caminhada sempre. Amém.